uma montanha e buscou um refúgio. E claro, nesse lugar ele poderia então tentar se comunicar novamente. Essas comunicações e essa postura, né, de ativar ou contactar a base ou o comando não podem acontecer a qualquer momento porque o inimigo pode capturar essas comunicações. Então ele chegou lá em cima e mandou um sinal. God is good, Deus é bom. E aí o CENTCOM, né, que é o Central Command, que é o responsável pela área dessa guerra, captou essa mensagem, mas ficou na dúvida, achou a mensagem um pouco estranha, não tinha certeza se era ele ou não. E aí a CIA, que é o Serviço de Inteligência Americano, já tinha sido contactado, e desde o começo, né, que o piloto tinha caído no território, e a CIA estava já trabalhando em tentar encontrá-lo. E aí parece que a CIA usou um equipamento desconhecido que foi capaz de achar a localização exata dele. Esse equipamento, ou os oficiais da CIA que se pronunciaram sobre encontrá-lo, comentaram que é como você encontrar uma agulha no palheiro e que esse equipamento que os ajudou. A gente não sabe exatamente o que é, ninguém falou, dificilmente vão falar, vai ter algumas especulações, mas o fato é que ativamente os serviços de inteligência, não só a CIA, outros serviços de inteligência dos Estados Unidos, e não só americanos, mas israelenses também, entraram e participaram dessa operação de resgate. Além disso, a CIA começou a criar uma campanha de desinformação dentro do país para enganar as forças iranianas do que estava acontecendo, quem era, onde ele estava. E eles começaram a difundir uma história de que os americanos já tinham capturado o piloto e estavam fazendo uma extração dele por terra com um comboio de carros. E essas informações deixaram a Guarda Revolucionária, as forças de segurança, o exército iraniano, confusos em saber exatamente o que estava acontecendo. E o objetivo era esse, era confundi-los para que eles não fossem diretamente para o local onde estaria o piloto. E aí o Irã se mobilizou com força total, ofereceu recompensas para a população, quem pudesse dar pistas desse piloto, e uma série de soldados saíram pelo país tentando encontrar, rastrear drones, helicópteros, um monte de equipamentos militares iranianos. Do lado americano, e Israel ajudou também, né, com ataques pontuais e bombardeiros, eles estavam tentando destruir qualquer movimentação das forças iranianas que estivessem caminhando ou chegando perto da região onde o piloto estava. Então, muitos ataques começaram a acontecer, né? A mobilização toda, praticamente, da guerra foi direcionada para isso, tentar destruir forças terrestres, helicópteros e drones iranianos que tivessem se aproximando ou caminhando na direção desse lugar que o piloto estaria. Alguns dos outros ataques foram interrompidos, pelo menos na região maior ali próxima da localização do piloto, e isso permitiu que o Irã pudesse fazer lançamentos de mísseis, né, porque essa guerra é uma briga de gato e rato, né? O Irã esconde os seus mísseis, seus lançadores, e aí quando ele tem uma oportunidade ele sai, retira os lançadores de algum abrigo ou de algum lugar escondido e faz um lançamento. Óbvio que quando ele faz isso, automaticamente as forças americanas e israelenses localizam e vão tentar destruir esse alvo. Mas como os esforços estavam todos dedicados para o resgate do piloto, o Irã conseguiu lançar alguns mísseis em outros lugares onde não tinha esse foco de destruir os lançadores de mísseis. Então o Irã teve até uma janela ali para lançar mais mísseis que o normal do que ele conseguiria fazer no estado atual da guerra hoje. Bom, aí, né, ele chegou então ali no alto da montanha, a comunicação não era contínua, ele não fica transmitindo o tempo inteiro, porque esse sinal pode estar sendo capturado pelo inimigo,
Ele só tinha uma pistola com ele e ele estava ferido, o piloto. E ficou ali escondido. E aí começou essa grande operação, ela foi se estendendo até que as forças de operação especiais americanas, dentre elas os Navy SEALs, o Team 6, essa divisão do Navy SEAL, né, são os fuzileiros americanos e eles são um grupo de elite. Esse grupo de elite, esse time 6 é o time que matou o Bin Laden, para vocês terem uma ideia. E por volta de 100 soldados no total, de diversos grupos, dentre eles o Team 6 do Navy SEAL, foram montar uma base de uma pista de pouso dentro do território iraniano. Então, aviões levando esses soldados aterrissaram num lugar dentro do Irã e ali eles criaram um perímetro protegendo essa área como uma espécie de uma base avançada dentro do território do Irã, e dali eles tinham que conduzir as suas operações até chegar no piloto e usar essa base para sair dali. Então, 2 grandes aviões pousaram, só que quando esses aviões pousaram, eles ficaram presos, né, afundaram as rodas e eles não conseguiam mais sair dali. Enfim, mas esse foi um problema que eles foram lidar ou resolver no final da operação, depois que eles tinham o piloto, mas na hora isso já aconteceu e os aviões ficaram presos no lugar. Bom, os soldados saíram então, né, esses grupos de operações especiais saíram em busca do piloto e conseguiram chegar nele, trouxeram ele e aí eles não conseguiam ir embora, porque os aviões não decolavam. Então um plano B foi acionado e 3 pequenos aviões vieram para resgatá-lo. Só que eles não podiam deixar para trás esses equipamentos. Vale lembrar, acho que, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas há muitos anos atrás, quando estava acontecendo a guerra no Afeganistão e tinha essa discussão sobre uma operação militar dentro do Irã, a CIA tinha um drone stealth, né, furtivo, invisível, ao radar, que ele parece um B-2, né, que é aquele avião que é só uma asa, e esse avião era um drone pequeno de monitoramento de inteligência. E o Irã conseguiu hackear esse avião e capturar e mostrou para o mundo, tirou fotos e tal. E talvez dali que saiu alguma tecnologia para a fabricação do Shahed, que são os seus drones baratos, que são essenciais na guerra hoje em dia. Então, a preocupação dos americanos era nós não podemos deixar essa tecnologia para trás, não só por causa do Irã, isso aconteceu também na operação do Bin Laden no Paquistão, quando um helicóptero invisível que ninguém nunca tinha visto caiu, bateu e ficou um pedaço para trás, não iam conseguir decolar, eles implodiram uma parte do helicóptero. A outra parte de trás do helicóptero que caiu para o outro lado do muro, eles não conseguiram implodir, e aí, já contei essa história para vocês, apareceu no Twitter, na época, pessoas ali, moradores locais, tirando foto com esse pedaço do helicóptero. Então, a preocupação era essa, eles foram lá e explodiram os 2 aviões, para vocês terem uma ideia, cada um dos aviões custava $100 milhões, mais outros 2 helicópteros que estavam ali também foram explodidos. E isso causou uma grande fumaça, né? Chamou atenção, mas eles já estavam em retirada, já estavam prontos para sair. Nesse processo todo de busca pelo piloto, nós tivemos algumas outras tentativas que não deram certo. A primeira foi uma imagem que as pessoas assistiram, que era um avião de reabastecimento e 2 helicópteros sendo reabastecidos voando baixo dentro do Irã. Esses 2 helicópteros acabaram sendo atingidos por fogo iraniano, né, que estava em solo. E os pilotos desses 2 helicópteros ficaram feridos e eles tiveram que evacuar correndo para o Kuwait, onde eles receberam um tratamento médico. Então, essa primeira tentativa já não tinha dado certo. Depois, ainda teve um outro avião americano que voa abaixo também, que participa desse tipo de operação, foi abatido, o piloto conseguiu sair do espaço aéreo iraniano e ejetar em segurança,
mas então outro avião teria sido abatido, mas o piloto não caiu no território. Ou seja, no processo tentando buscar, né, o piloto, outras perdas aconteceram e a situação não estava muito fácil, mas no final eles fizeram uma operação muito maior e conseguiram resgatar o piloto. Tem uma parte curiosa dessa história, é que nós estamos falando há 46 anos, os americanos também tentaram uma operação de resgate dentro do Irã, que eram 53 diplomatas dentro da embaixada, e ela foi um fracasso. E 46 anos depois, um único piloto que caiu já numa guerra direto contra o Irã, ele conseguiu ser resgatado, e isso é um sinal, ou demonstra a capacidade militar americana. E, na verdade, é um pequeno experimento de uma operação com soldados dentro do território inimigo. Óbvio, né? É uma situação diferente, porque existia uma pessoa a ser resgatada, era um objetivo pontual, e estavam todas as forças concentradas naquele lugar. Mas não deixou de ser uma operação terrestre com soldados dentro do Irã. E isso é um laboratório, é um experimento para ver como que foi possível. Isso deve encorajar o Trump a seguir adiante com a opção de trazer soldados, né? Ele tem um prazo final que ele deu para o Irã, abrir o estreito e chegar em termos ou num consenso na negociação. Se não acontecer, ele está dizendo que ele vai, então, destruir as usinas de geração de energia do país, pontes, e também, provavelmente, capturar ilhas ou invadir com soldados em pontos ou lugares estratégicos, não invadir e ocupar e ficar lá, mas fazer operações com soldados por terra. Esse resgate todo nada mais é do que uma operação assim. Talvez mais difícil, mais complicada, porque está claro o que está se tentando fazer, está claro onde estão todas as tropas, e a operação deu certo. Não foi fácil, mas a capacidade americana, tanto militar, quanto de treinamento, quanto a especialização, né? Esse conjunto de forças e operações e equipamentos funcionando mostra a potência da máquina de guerra americana. E quando testada, talvez nenhum país no mundo consiga fazer uma operação como essa, nessa velocidade, com essa sofisticação, com essa quantidade de elementos juntos e tropas e soldados e questões a serem consideradas. Então, tudo isso deixa o Trump mais seguro, mais firme e mais confiante, né, mais agressivo, inclusive tanto que a sua postagem na rede social logo depois do resgate do piloto está sendo extremamente agressiva, direta contra o Irã, dizendo, olha, vocês vão ser dizimados, destruídos, vai acabar simplesmente tudo, eu não aguento mais, se entreguem de uma vez. Está todo mundo comentando sobre isso, os veículos estão criticando, dizendo que ele foi muito agressivo, mas parte dessa agressividade, né, ou dessa confiança vem do sucesso dessa operação. Uma outra parte importante para a gente entender aqui ou refletir é que, apesar dos Estados Unidos e Israel terem clamarem, né, que tem uma superioridade aérea, e superioridade não é supremacia, se fala em supremacia às vezes, ou às vezes se usa essas palavras intercambiavelmente sem uma precisão, né, figura de linguagem ou um jeito mais coloquial de se falar, mas a supremacia total e completa não existe. Existe uma